Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de estudo do movimento. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma ave pousa sobre um caminhão que corre pela estrada. Vamos estar na figura. Sabe que a ave permanece na mesma posição em relação ao caminhão. É correto afirmar, então, que, veja bem, quando a gente tem essa situação descrita, a gente tem que lembrar da definição de repouso e movimento, tá? Essa definição, ela pressupõe a definição de um referencial ou sistema de referência. Por exemplo, se a posição do corpo em relação a um referencial adotado, ela permanece constante, a gente pode dizer que o corpo se encontra em repouso. Agora, se a posição é alterada em relação ao referencial adotado, esse se encontra em movimento, descrevendo a sua trajetória. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui. O pássaro e o caminhão, eles não estão variando a distância entre eles dois. O pássaro continua parado nessa posição e o caminhão, em relação a ele, está parado. Porém, os dois estão em movimento em relação a esse poste, por exemplo, em relação ao chão, por exemplo. Porque o caminhão e o pássaro, em relação ao poste e ao chão, eles estão o quê? Alterando a sua posição em relação ao referencial. Então, olha só. A letra A fala assim, a ave encontra-se em movimento em relação ao caminhão? Não, ela não está em movimento em relação ao caminhão, ela está parada. Por isso que a letra A está errada. O poste, ele está em repouso em relação ao caminhão? Não, porque a distância entre o poste e o caminhão está se alterando a cada instante. Então, pode-se dizer que, em relação ao poste, o caminhão está em movimento. Letra C. A estrada fica em repouso em relação à ave? Está errado. Por quê? Porque em relação à ave, ao passarinho, a posição da estrada a cada instante está mudando. Então, ele está em movimento em relação ao pássaro. Letra D. O poste está em repouso em relação à ave? Não, não está em repouso, porque tanto o caminhão quanto a ave está mudando a sua posição em relação ao poste. E a letra E tem que ser a resposta. Eu vou até marcar de uma vez. O caminhão mantém-se em repouso em relação à ave. Beleza, que para a ave, olhando o piso do caminhão, né, o teto aqui do caminhão, ele não vai estar mudando em relação ao pássaro. Então, a gente tem a definição de repouso. Beleza?